Olá, somos o Grupo 6 e vamos apresentar a nossa análise sobre um tema vital, a gestão da segurança contra incêndio e emergências. Nosso objetivo hoje é apresentar as legislações estaduais do Pará, a Lei 9.234/2021 e Decreto 2.247/2022, e comparar com as da Paraíba, a Lei Estadual 12.678/2023 e todos os demais dispositivos desse estado. Sendo assim, eu apresento o âmbito da aplicação da legislação. Essencialmente, é entender onde e quando as nossas normas atuam. No Pará, a Lei 9.234, no artigo 54, e o Decreto 2.247, no artigo 7º, são claros. Exigimos medidas de segurança em obras novas, reformas, mudanças de uso, ampliações, regularizações, eventos temporários, visando proteger a vida e o patrimônio. É uma rede de proteção abrangente. Onde começamos a ver as diferenças mais claras é nas exceções. Embora ambas isentem as residências unifamiliares, a Paraíba especifica ao excluir residências unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista, até 2 pavimentos com acesso independente e sem interligação. O Pará, por sua vez, na Lei 9.234/2021, artigo 54, amplia essas isenções. Além das residências unifamiliares, ele inclui propriedades agro-silvopastoris, salvo silos e armazéns, que são riscos específicos, empreendimentos que usem residência unifamiliar como endereço de contato, sem atendimento ao público ou estoque, e atividades econômicas ambulantes individuais, como carrinhos de lanche. Essas últimas, por sua natureza, geralmente apresentam um risco menor e uma dificuldade maior de fiscalização pontual. É importante notar que essas divergências podem refletir realidades econômicas e sociais distintas de cada estado e influenciando a priorização da fiscalização e o foco regulatório. Agora, para entender quem faz o quê, passamos para a competência e poder de polícia do CBMPA. Competência e poder de polícia do CBMPA. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará exerce um papel essencial na proteção da sociedade. Entre suas diversas atribuições, destaca-se o poder de polícia administrativa, que é uma prerrogativa legal para garantir a segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Esse poder confere ao CBMPA a capacidade de estudar, analisar e propor normas técnicas, fiscalizar e aplicar avaliações, promover a educação pública voltada à prevenção de acidentes e incêndios, realizar perícias de incêndio e análise de projetos, além de agilizar licenciamentos e adotar medidas coercitivas, como a notificação e a orientação de pessoas físicas e jurídicas quando assim houver descumprimento das normas de segurança. O fundamento jurídico dessa atuação está no Decreto número 2.247, de 2022, especialmente em seu artigo 2º, incisos 1 e 2, e também na Lei 9.234. Esses dispositivos reforçam que o poder de polícia do Corpo de Bombeiros tem como finalidade maior a proteção da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio. E como limite a esse fundamento, temos o princípio da legalidade, que significa que todas as ações do CBMPA devem ser devidamente amparadas pela lei, evitando arbitrariedades e garantindo legitimidade dos atos administrativos. Outro fundamento importante é a garantia da segurança coletiva, prevista também no Decreto 2.247/2022, em seus incisos 3, 4 e 7. E entendemos como direito todos viverem em ambientes seguros, seja em edificações públicas ou privadas, seja em locais de grande concentração de pessoas. O limite desse fundamento é o devido processo legal, ou seja, toda ação fiscalizatória ou punitiva deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, garantindo que os cidadãos possam se manifestar e apresentar justificativas antes de qualquer sanção definitiva. Um terceiro fundamento que merece destaque é a fiscalização das propriedades agro-silvopastoris, excetuando-se silos e armazéns. Nesses casos, o CBMPA atua para evitar queimadas descontroladas, incêndio em áreas rurais e danos ambientais. E o limite aqui é a razoabilidade e a proporcionalidade. Ou seja, essas medidas adotadas devem ser equilibradas e adequadas à gravidade de cada situação, sem excessos e respeitando a realidade local e econômica dos produtores. Agora, ao analisarmos as convergências e divergências no poder de polícia entre o Estado do Pará e o Estado da Paraíba, percebemos tanto semelhanças quanto diferenças importantes.
Nas convergências, observa-se que ambos os códigos estaduais conferem aos respectivos corpos de bombeiros amplas atribuições de poder de polícia. Em ambos os estados, a instituição é responsável por garantir segurança contra incêndios e pânico, com funções que incluem normatizar, analisar projetos, fiscalizar, vistoriar, emitir documentos, aplicar avaliações e realizar atividades educativas voltadas à prevenção e à conscientização da população. Já quanto às divergências, vemos diferenças estruturais. Na Paraíba, as competências são exercidas pelo CBMPB por meio da Diretoria de Atividades Técnicas. Esse modelo centraliza ações técnicas e de fiscalização em um único órgão, o que facilita o controle e a padronização das atividades. Por outro lado, no Pará, o órgão responsável é o Serviço de Segurança contra Incêndios e Emergências, que atua como instância máxima dentro da corporação. A Lei nº 9.234 de 2021 prevê ainda a participação de profissionais em instituições civis, que podem exercer determinadas atividades sob regulação e supervisão do CBMPA. No item 3, quanto aos documentos de regularidade e tramitação, o Código de Incêndio do Pará é uma lei estadual 9.234. Na Paraíba, nós temos a Lei 12.678. Quem regulamenta a lei do Pará é o Decreto 2.247, que inclusive teve uma atualização agora em 2024, que é o Decreto 3.675. Então, todas as leis de incêndio estaduais, elas partem do AVCB, que no Pará tem uma validade de 1 ano, na Paraíba pode chegar até 5 anos. Os dois códigos de incêndio, eles prevêem o ACPS, que é o auto de conformidade do processo simplificado, que é autodeclarativo, né? O proprietário, ele declara que seguiu as normas de fiscalização do Corpo de Bombeiro. No Pará, nós temos também o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento. Ele vale por 1 ano, a renovação também é feita anualmente. De eventos temporários, no Pará, segue a legislação desse código estadual. Aqui na Paraíba, nós temos 2 previsões, que é o AVET, que é o auto de vistoria para eventos temporários, um período máximo de 1 ano de liberação, e o AFP, que é a autorização de funcionamento provisório, né? Os termos de adequação, no Pará, nós temos o TACB, que é o termo de autorização para adequação, e na Paraíba nós temos o TAP, que é o termo de autorização para adequação de pendências. A diferença entre elas é que no Pará, essa adequação ela pode chegar até 36 meses. Aqui na Paraíba, no máximo, ela vai chegar essa adequação a 1 ano. O início do processo, ambos eles iniciam, né, na Paraíba e no Pará, ambos iniciam o processo com a solicitação de pagamento de taxas, né, e via sistema eletrônico. A divergência é que no Pará, o proprietário ele pode entrar tanto na Junta Comercial do Pará, como os órgãos que compõem o SCIE, que é o Sistema de Controle de Incêndio e Emergência, né? E compõe esse órgão a Defesa Civil, a Polícia, o CREA, o CAL e a própria Redicim, que já integra também esse sistema da JUSEP. Ambos podem retornar para retorno de correção dessa análise de projeto. A diferença é que no Pará, um prazo máximo 90 dias, o processo se encerra. Aqui na Paraíba, limita-se a 3 reavaliações. Prazos para inspeção, no Pará não há um prazo explícito, já que na Paraíba nós temos 15 dias para fazer isso. E os mecanismos de adequação é aquele que eu falei, né? O TACB do Pará, com 36 meses, e aqui na Paraíba o AFP-TAP, né? Que tem um prazo máximo de 1 ano. A tramitação em si, lá no Pará, acontece de que forma? O solicitante ele dá entrada no SISGAT, que é o Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas, e segue para análise, né? Se tiver uma área menor do que 750 metros quadrados, é o documento sem análise. Paga a vistoria aprovada, vai receber 12 meses. Se for maior que 750 metros quadrados, faz a análise do projeto, pagamento da taxa, aprovado, faz o pagamento da taxa de vistoria, e se tiver aprovado, faz o AVCB, ele vai valer por 12 meses. E a renovação acontece da entrada nesse sistema, né, o SISGAT,
A renovação é protocolada, é emitida uma guia de pagamento. Se for reconhecido o pagamento, o certificado é renovado. Com relação às medidas administrativas, preventivas e corretivas, nós temos o artigo 75, que define a função fiscalizadora do CBMPA, que pode vistoriar toda e qualquer edificação e área de risco no Estado. Assim, nós temos, no momento de uma vistoria, detectada alguma irregularidade, temos 3 medidas a serem adotadas: lavrar uma advertência, aplicar uma multa sumária ou realizar a imediata interdição. Começando pela de menor penalidade, no artigo 76, a advertência dá um prazo de 60 dias para a correção da irregularidade. Passando esse prazo, se o proprietário ou o responsável pelo uso ou o responsável técnico não deu retorno quanto ao cumprimento das exigências, então será lavrado o auto de infração. Não terminado o prazo de 60 dias, qualquer um dos 3 também pode solicitar uma prorrogação de até 90 dias para sanar o problema. A outra possibilidade é a multa sumária. Ela é lavrada quando, por exemplo, as edificações ou área de risco têm licenciamento válido e, no momento de uma vistoria, seja observado qualquer descumprimento de uma medida de segurança já pré-estabelecida. Ou também no caso de uma denúncia de uma atitude que possa provocar um perigo a terceiros ou à propriedade alheia. Já o artigo 89, ele estabelece que, quando constatado um risco iminente à vida e à saúde, o CBMPA ele deverá adotar 2 medidas acautelatórias. Uma delas pode ser a suspensão temporária das atividades ou evento, ou então a interdição parcial ou total da edificação ou área de risco. Quais são esses riscos, né? Esses riscos são caracterizados em situações como uma capacidade de público excedida, obstrução de saída de emergência ou a inexistência de saídas de emergências ou então em conformidade com as normas. Então, por exemplo, constatada uma extrapolação da capacidade de público, o artigo 2º impõe a medida cautelatória de suspensão temporária das atividades ou evento por um período de até 48 horas. E outra medida corretiva é a cassação. Ela é estabelecida no artigo 86 e invalida o licenciamento cedido nas hipóteses de descumprimento das obrigações de instalar as medidas de segurança ou então em razão de alterações físicas e na utilização do espaço. Então, fazendo um comparativo aqui entre as normas, nós temos algumas convergências e divergências. Como convergência, nós podemos apontar que as duas, elas prevêem a emissão de notificação e o estabelecimento de prazo para a correção de irregularidade. Elas também prevêem a suspensão temporária de atividades e a cassação de documentos, né? Já como divergências, nós temos aqui no caso da Paraíba, com relação aos prazos, nós temos aqui 1 ano para a administração pública ou 180 dias no caso dos demais, tá? Que pode ser até concedida novamente por mais uma vez. Já no caso do Pará, essa possibilidade de solicitar um novo prazo é de até 90 dias, e isso aí é improrrogável, né? E outra situação também é com relação ao prazo máximo de 1 ano para a adequação de pendências. Isso aí no caso da Paraíba. E para o caso do Pará, esse prazo já pode ser estendido até 36 meses para a adequação. Bem, vamos falar aqui sobre medidas coercitivas e as sanções no estado do Pará, notificações e orientações, né? Inicia o processo, o prazo de solução de pendências é assinalado. As advertências, o prazo é de 60 dias para adequação. O prazo para correção, o padrão é de 60 dias, podendo ser prorrogável e podendo ser até menor para temporárias, né? E até 90 dias sendo improrrogável. Medidas acauteladoras imediatas, né? Aplicação imediata, sem prévia notificação, e suspensão temporária de atividades e de eventos, né? 48 horas para o excesso de público.
Então é como eles fazem lá. Tem a questão da cassação de documentos, o prazo, né, sem prazo fixo, decorre de irregularidades que são constatadas. O termo de autorização para adequação, o prazo máximo é de 36 meses e é prorrogável. Lá também tem a questão da advertência, e aí tem algumas convergências e divergências aqui do nosso estado. A convergência da advertência é que ambos têm o conceito de advertência como aviso prévio, né? Ou sanção menor. A questão da multa. A multa, uma questão da convergência também, a multa é uma sanção financeira comum, com valores que são escalonados e agravamento por reincidência. Então, tanto aqui como no Pará, funciona da mesma forma. A cassação de documentos tem uma divergência entre os nossos estados. A Paraíba destaca a cassação a qualquer tempo e para uso de meio ilícito, né? Como pode implicar uma aplicação mais imediata em caso de fraude. No Pará não se vê isso. Então, a suspensão de cadastramento, o Pará tem uma medida específica para suspensão temporária do cadastramento de empresas ou de profissionais. A questão de embargo, ambos utilizam o embargo para obras ou serviços que representem risco, tanto aqui como no Pará, né? E na questão da interdição, a convergência entre nossos estados, a interdição de locais de risco é uma medida coercitiva crucial, né? Em ambos os estados. E outras medidas coercitivas, destaca que a Paraíba detalha medidas como apreensão e desobstrução imediata como parte de suas sanções, que aí no estado do Pará não tem.